Oi, gente, tudo bom? Aqui é a professora Tainá Leal, de Projeto de Vida, aqui no EducaPE. E eu ainda estou esperando o meu companheiro Robson chegar para a gente poder dar essa super aula. Mas eu estou pensando que é melhor a gente começar, porque ele está atrasado. Epa, Tainá. Epa, acabei de chegar. Peço desculpas a você, professora, e todos os nossos estudantes. Você não imagina, Tainá, eu vindo, justamente peguei a Conta Boa Vista, um engarrafamento, eu tive que cortar os sinais vermelhos todos para poder chegar. Ainda cheguei atrasado. Tu não tem vergonha disso não, Robson? Foi o que eu fiz? Tu ultrapassou o sinal vermelho? Sim, para poder chegar. Onde tu tiraste essa tua carteira de motorista? Aqui Tu mesmo. estudou o Código de Trânsito Brasileiro? Não. Ai, meu Deus, Detran, corre aqui para dar uma aula, Robson, pelo amor de Deus. Gostaram, minha gente? Justamente isso, certo? Nós hoje vamos tratar sobre jovem cidadania e textos normativos e legais. Tainá, eu tenho uma dúvida. Quando eu li textos legais, são textos bons, é? Na verdade, não. Quer dizer, são bons, mas também legal de legalidade, não é de legislativo, ou seja, são textos jurídicos. Deixa eu só deixar um conselho, gente, não façam nada que Robson fez, viu? Pelo amor de Deus, em relação ao trânsito, nem aconselho os pais de vocês a fazer o mesmo não, né não, Robson? E também lembrar que nós estamos aqui sem máscara, por quê, professora? Já estamos vacinados com as 2 doses. Então é isso aí, eu não ultrapassei sinal vermelho. Se vacine. Foi só para lembrar a vocês, é justamente o seguinte, a questão, hoje vamos falar de direitos e deveres, com a palavra a professora Tainá. Vamos embora. E aí a gente tem uma imagem aqui para a gente fazer uma reflexão, já está sendo aí exibida para vocês, e a gente consegue ver uma pluralidade de pessoas, né não, professor Robson? Vivendo em harmonia, pessoas de diferentes condições, situações. Eu vejo aqui no caso a questão religiosa, a questão da cor da pele, certo? Pessoas que são com deficiência, crianças, então jovens. Então é essa questão, essa pluralidade, não é isso? Exatamente. Quando a gente pensa em cidadania, a gente tem que pensar quem são esses cidadãos e cidadãs, né? Então a gente entende que o povo brasileiro ele é um povo diverso, né? E é por isso que a gente precisa sempre estar entendendo que esse direito, esse dever, essa cidadania, ele não é só para um perfil específico, né? Ele é para todo mundo e a gente precisa respeitar as pluralidades. E uma coisa importante, professor, eu gostaria de saber, o nosso estudante menor de 18 anos, ele também tem que trabalhar a cidadania ou isso é só coisa para quem tem mais de 18 anos? Oxe, então, quando a gente já nasce como cidadão e como cidadã. E o resto da vida a gente vai exercendo essa cidadania. Então, nasceu, a partir do nascimento, já pode, já deve não só aprender sobre cidadania, mas também ter acesso a questões da cidadania. Por exemplo, o tema da redação do Enem 2021, que foi sobre a questão da invisibilidade, né, e a dificuldade de acesso aos direitos à cidadania pela falta do registro da certidão de nascimento. Então já fica aí também uma super dica, você que está assistindo agora, em 2021, ou depois, já resgata esse tema e já dá uma olhada, né, como é que foram construídas essas redações. Cada vez mais essa questão do direito, da democracia e do respeito, não é isso? Na tela, professora, nós temos algo importante, não é isso? Exatamente, a gente tem aí a definição, né, do que significa cidadania, né, que vem do latim civitas, que quer dizer cidade, e corresponde ao vínculo jurídico que traduz a condição de um indivíduo enquanto membro de um Estado ou de uma comunidade política. Aqui designamos cidadão. Ou seja, constituindo, né, como detentor de direitos e deveres perante essa mesma entidade num determinado território em que este administra e ao exercício da sua prática. E eu gostaria de lembrar ao nosso estudante que há uma diferença entre Estado e nação, certo? Então, nação é esse sentimento que nos une, essa questão de pertença, eu pertenço ao Brasil. E o Estado é uma organização jurídica, não é isso, professor? Exatamente, o Estado com E maiúsculo, não é o Estado brasileiro, não é que administra, né, as nossas condições aqui, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário estão dentro do Estado brasileiro, cada um cumprindo a harmonia dos poderes. Exatamente. Já pode dar uma pesquisada em Montesquieu, né, que fala sobre essa separação, né, dos 3 poderes e de cada uma cumprindo as suas atribuições, cooperando em equilíbrio.
E aqui nós temos a questão, professora, direitos e deveres. Isso. Cidadão, lembra, direitos e deveres. Então, direito é aquilo certo que eu, como é que eu posso dizer? Aquilo que me cabe, né? Isso, e dever, o que eu tenho que fazer. Então, o que eu fiz, certo, no texto que eu falei, que eu ultrapassei o sinal vermelho, que não ultrapassei, aqui dali eu poderia sofrer uma sanção, não é isso? Exatamente, né? A gente que vive em sociedade, a gente precisa entender que existem normas que a gente precisa obedecer. Algumas normas são proibitivas e algumas normas quase não saem. Elas nos obrigam a ter determinados comportamentos. Por exemplo, não ultrapassar o sinal vermelho. A gente tem no Código de Trânsito Brasileiro uma norma que ela é restritiva, ela é proibitiva. Ela diz a você que não faça isso. Por quê? Porque você vai se colocar em risco e colocar a vida de outras pessoas em risco também, né? Lembrando que a vida é um bem jurídico. E a gente, enquanto cidadão e cidadã, a gente tem como se fosse um contrato com o Estado, né? Desde que a gente nasce. E a gente precisa entender como é que a sociedade funciona, para a gente poder contribuir com ela e também não desobedecer aquilo que está posto nas leis, né? E eu gostaria de lembrar que quando eu falei a palavra sanção, nesse caso, o que seria sanção? Seria um castigo, penalidade, no caso seria mais penalidade. E lembrar, direitos e deveres, e é isso aí que nós buscamos aqui hoje. E lembrar que nós vamos discorrer também sobre a mulher, o respeito à mulher, cuidado com piadas misóginas, a misoginia machista. Vamos aprender isso, né? E tu falou Sansão, pensei logo na história de Sansão e Dalila. Mas não, é sanção no sentido de fato, como penalidade. Você explicou. Exato. Vamos seguir os slides. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? A nossa irmãzinha mais velha, que fez 33 anos esse ano, agora em 2021, que é a Constituição de 1988. A Constituição Cidadã, a Carta Magna. Vamos dar uma olhadinha aí, já está aparecendo, perfeito. Veja, a Constituição, né, brasileira, e qualquer Constituição nos países no geral, é a lei fundamental e suprema, né? No nosso caso, a nossa Constituição, né, nossa Constituição Federal, ela é, aqui no Brasil, um parâmetro, né, de validade de todas as espécies de normas, né, que são criadas. Por isso que a gente chama de normas infraconstitucionais. São normas, né, são leis criadas abaixo da Constituição. Porque todas, seja o Código Penal, Civil, Administrativo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código do Consumidor, tudo, é sempre abaixo da Constituição e olhando para ela como referência, né? Vamos dar mais uma olhadinha nas informações dos slides, ó. Foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada dia 5 de outubro também. Promulgada, o que é isso, professora? Eita, é quando a lei é tipo um disco, quando o disco é lançado, é quando a lei, a Constituição, ela é promulgada. Ou seja, ela entra em vigor, tá valendo, é na vera. Ela tá on, a Constituição tá on desde 5 de outubro de 1988. É basicamente isso. E ela é a sétima Constituição brasileira, não é isso? Exatamente. Outra coisa, eu não entendi por que Constituição Cidadã. Por que ela recebe esse nome, Constituição Cidadã? Seria interessante você estudar mais um pouco sobre isso, estudante, viu? E tem um pouquinho de informação disso nos slides. Coloca aí, por favor, para a gente poder ver, ó. Justamente, ela ficou conhecida como Constituição Cidadã por ter sido concebida no processo de redemocratização, iniciado com o encerramento da ditadura militar, né, diz que rolou aqui no Brasil entre 64 e 85, e é composta por 250 artigos, né, que já sofreram algumas emendas, né, enfim, é a segunda maior Constituição do mundo depois da Constituição da Índia. E não é permitido propor emendas que venham a suprimir as cláusulas pétreas da Constituição. Cláusulas pétreas? Minhas cláusulas babadeiras da Constituição, que não podem ser mudadas, que são direitos, né, são garantias fundamentais que não podem ser violadas. É um pacto que a gente faz, né, por exemplo, dignidade humana, né, é uma coisa que não pode ser violada, é algo que não pode ser deixado para lá, não pode ser subalternizado por nada.
né? Então é por isso esse nome, Constituição Cidadã. E traz também, a Constituição, né, de 88, traz direitos sociais, educação, trabalho, moradia, entre outras coisas. Exato, são todos direitos sociais. Depois vocês abram, entra no Google, digita assim, CF 88 Planalto. Pronto, aparece o texto mais atual da Constituição, que é a nossa Carta Magna. E vamos prosseguir. Olha ela aí. A fotinho dela, da nossa irmãzinha mais velha. É dela, estudante, é dela, de onde emana os nossos direitos e deveres, como a professora Tainá citou muito bem. E para você em especial que pensa no futuro em ser advogado, que tal estudar mais um pouco sobre a Constituição, entender um pouco. Aliás, não só os advogados, mas toda a população deve conhecer a Constituição. Tanto é que vocês vão ouvir mais tarde que o desconhecimento de uma lei não vai inocentar ninguém não, viu? Porque a Constituição está aí, na internet, em livros. Então pesquisem, conheçam mais um pouco. Fui certo, professora? Com certeza. Conhecer a Constituição permite que a gente reflita, né, e ressignifique, inclusive, as nossas práticas cidadãs. Né? O que é que a gente está fazendo de fato? Tem alinhamento, está de acordo, está previsto na Constituição e às vezes, né, até sugerir melhorias. A gente tem as emendas constitucionais, né, como o nome já diz, é como se fossem as gambiarras, mas são emendas justamente para emendar, atualizar, melhorar aquilo que já está bom. Então, quanto mais a gente conhece, mais bem informado a gente fica, toma melhores decisões, consegue identificar o que está errado para poder propor soluções, né, para a gente melhorar a sociedade como um todo. Então vamos adiante. Agora vamos ver essa história de direitos e deveres. Robson, é contigo agora. Bota vamos o slide lá, aí. Na tela nós temos, olha aí, continuando a questão da Constituição Cidadã, gosto muito desse nome, direitos e deveres. Homens e mulheres são iguais em direito e obrigações, nos termos da Constituição. Quais são? Saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, segurança, lazer, vestuário, alimentação e transporte. São direitos dos cidadãos. E eu gostaria, professora, em especial, me dirigir agora aos estudantes, aos rapazes, aos meninos, porque vejam só, quando eu comecei a ler, eu falei, homens e mulheres, o respeito à mulher. Então, tome cuidado, respeite, nós homens temos que ter o respeito e somos iguais. Não existe diferença de gênero. A Constituição não vai proteger você por ser homem, não. Então, homens e mulheres são iguais. Então, prestem bem atenção e exercitem isso na sua sala de aula. Estou certo, professora? Com certeza. Embora de forma cultural, né, algumas pessoas ainda acreditem que homens são melhores do que mulheres. Superioridade masculina. Isso, ou que brancos são melhores do que negros. Então, existe ainda, né, questões de racismo, de machismo, de LGBTfobia, enfim, um monte de coisas. Exatamente, um monte de coisas, né, que simplesmente desumanizam as pessoas. É como se eu tirasse, não é, a condição de ser humano daquela pessoa, porque eu estou reduzindo ela a uma característica que ela tem. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção, né, para a gente poder combater esses preconceitos. Não tem nada a ver, a gente ainda tá em 2021 tendo que ver um saco isso, né? Ter que explicar ainda. Feminicídio. Pois é. Gente, não faz, tá errado. Enfim, eu espero que vocês, né, nossos jovens estudantes, daqui pra frente, encontrem um mundo melhor. Vamos lutar por isso, pra gente reduzir essas diferenças que nos desumanizam. Os abismos, né? Ser diferente é massa. Mas quando as diferenças, os outros usam essas diferenças para nos machucar, né, para nos desumanizar, a gente precisa combater essa discriminação, esse ato, né, que pode ser um discurso de ódio, pode ser uma ação violenta, né, xenofóbica, LGBTfóbica, machista, racista, não tá com nada, a gente deixa isso no passado. Então vamos lá. Minorias. Tem mais um pouquinho, vamos embora. Professora Tainá, antes da senhora explicar o que é minoria é a quantidade menor, né? Não, não. Olha só, gente, essa expressão minorias é usada para se referir a minorias representadas, né? Minorias representativas. Por exemplo, as mulheres são mais
Tem mais mulheres do que homens. Quantitativamente. Tem quase 51% de mulheres e quase 49% de homens, né? E o que acontece? Infelizmente, a gente ainda tem menos mulheres eleitas representando outras mulheres, né? É uma porcentagem bem pequena. Então, não é que nós, mulheres, somos minoria em relação à quantidade, mas na representação nós somos minorias. O mesmo acontece com a população negra, a população indígena, que são LGBT, que são minorias que estão representando outras pessoas, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesse conceito também, só para a gente aprofundar um pouco mais. Ó, a Constituição Federal de 88, eu vou chamar ela sempre agora de CF, tá certo? A CF de 88, artigo 215, traz ali, ó, o caráter universalista, não é, da Constituição, né, com o princípio de que todos são iguais perante a lei, e significou um importante avanço na garantia dos direitos, né, das pessoas brasileiras, em especial as chamadas minorias. Então é muito importante que a gente tenha essa Constituição e que olhou, certo, com carinho, com especial atenção, para poder garantir o direito dessas pessoas que só por força da Constituição é que teriam seus direitos validados. A representatividade. E vamos adiante. Olha aí, livre pensamento. Professora, livre pensamento é assim, eu posso dizer o que eu quiser, né? Doa em quem doer. Não é isso? Não, você tem liberdade para pensar, mas para falar é preciso responsabilidade. Se existe liberdade, tem que haver o quê? Responsabilidade. Eu não posso, assim, na internet, escrever um texto para agredir o outro, já que eu penso diferente dele? Você até pode, mas não deve, que são coisas diferentes. E se fizer, tem que se responsabilizar pelo que disse. Exatamente. A sanção da lei. Vamos dar uma olhadinha nos slides para a gente ver o trechinho. Professor, pode. Livre pensamento. A liberdade de expressão é uma definição constitucional, olha aí, que também está presente no inciso 4º do artigo 5º e que, em conjunto com o inciso 4º, certo, asseguram a livre difusão de pensamento, ideais e atividades. Contudo, a Constituição Cidadã instaurou limitações à manifestação do pensamento, com o objetivo de garantir a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas representadas constitucionalmente. Então vejam aí que está lavrado na Constituição, na CF, não é isso, professor? Exatamente. Por exemplo, quando uma pessoa faz um vídeo íntimo de outra e aí acaba vazando, né, compartilhando pelo WhatsApp, isso fere o quê? A intimidade. Então você não tem o direito de expressar, né, o vídeo, a imagem de uma terceira pessoa na intimidade, porque isso viola justamente esse direito, né, de você ter a sua intimidade preservada. E aí é muito importante depois vocês se aprofundarem um pouco mais sobre isso, né, porque uma coisa é a gente ter uma dúvida, né, mas a gente precisa direcionar essas dúvidas para as pessoas que podem responder. Teve um caso recente de um youtuber, né, um influencer, que fez uma seguinte pergunta no Twitter. Ele perguntou: eu não tenho, ninguém tem direito de ter um pensamento, uma opinião racista? Né, pela Constituição Federal e pelo Código Penal, não, você não tem direito a ter uma opinião racista. Né? O racismo, ele é um crime. Se você tem uma opinião racista, você está cometendo um tipo penal. Agora veja, uma coisa é você precisar de informações sobre o que é racismo e você perguntar: eita, será que tal coisa é racismo? Outra coisa é você questionar se é legítimo você poder ser racista. Você não pode. Né? Então a gente precisa ter muita atenção, porque a liberdade de expressão, ela não é uma coisa inata, né? Ela é um bem jurídico que a gente recebe para a gente poder usufruir, mas enquanto um direito, ele tem limites. Ô professora, e falando sobre isso, ainda eu gostaria de um ponto importante, poderia prosseguir, algo que eu gostaria de mostrar, isso aqui, vetado, prestem bem atenção, olha essa imagem, fake, vetado, reflitam, essa imagem é para refletir, então aí é vetado, eu não posso. Mas, professora, tem uma coisa que os estudantes têm muita dúvida, que eu gostaria de a gente chegar lá, sobre igualdade e equidade. A gente poderia mostrar justamente o que seria igualdade e equidade, esclarecer para o nosso estudante. Vamos dar uma olhadinha na imagem aqui, que ela também traz uma reflexão muito boa entre igualdade e equidade, para a gente poder ver esse conceito. Olha só.
Qual é a diferença entre equidade e igualdade? Enquanto a igualdade busca tratar todos da mesma forma, independentemente da sua necessidade, a equidade trata as pessoas de formas diferentes, levando em consideração o que elas precisam. E aí agora faz sentido a imagem que a gente viu, né? Quem era menorzinho ganhou mais caixotes para poder ver melhor o jogo. E quem não precisava de nenhum caixote, não precisa, né? Não recebeu nenhum. E quem precisava só de um, ganhou só um. É uma forma até muito estratégica de gerir melhor os recursos, né? Dando a quem precisa de mais, mais. E não dando nada a quem não precisa de nada. Não né? é ser injusto. Não Exato. é ser injusto. Por exemplo, você colocar em uma corrida, um exemplo, uma tartaruga e um coelho partindo de um determinado, no mesmo local, isso é injustiça. Então, igualdade e equidade. Justamente essa discussão da equidade se traz, por exemplo, em concursos, tem as minorias, as pessoas com deficiência, certo? Aí questionam. Então é isso aí, gente. Mais uma vez, igualdade e equidade. Gravem bem. Igualdade é quando eu não olho a diferença. E equidade é quando eu olho a diferença, as necessidades. Então vamos utilizar cuidado com essas palavras. E vamos prosseguir. Liberdade de culto. Liberdade de culto tem tudo a ver com a questão da intolerância religiosa, né? Vamos dar uma olhadinha aí nos slides. A imagem aqui. Isso, ó. A Constituição Federal, né, no artigo 5º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, né, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E aí, infelizmente, tem muita gente que não respeita, né? Às vezes entra em algumas igrejas e quebra as entidades, né, os santos que estão lá, as esculturas, né? Tem gente que coloca som alto, tem gente que invade, olha, tem gente que faz um monte de confusão, né? Mas a nossa Constituição, ela pensou, né? As pessoas que estavam lá fazendo a Constituição da gente, naquela época, em 88, pensaram no seguinte: existem muitas religiões no Brasil, laico. né? Isso, e as pessoas de todas as religiões precisam ter o seu direito, né, para poder ir na sinagoga, ir na igreja, ir no terreiro, né, com tranquilidade, entre outras formas, né, de manifestação cultuar. religiosa. Inclusive as pessoas ateias também, eu vejo às vezes muita gente que tem religião indo atacar pessoas ateias e vice-versa, gente ateia também discutindo. Olha, religião é bom para se discutir com quem tem bom senso. E é importante salientar uma palavra que a professora vai explicar agora: o Estado é laico. Laico. O que seria laico? É um Estado laicos. É um Likes. Estado de likes. Não, gente, brincadeira. O Estado laico significa dizer que o Estado, ele é, primeiro, desvinculado de qualquer religião, ou seja, ele não tem um compromisso com nenhuma religião. E por que isso? Antigamente, o Estado tinha A religião oficial. uma religião oficial. O nosso Estado não tem uma religião oficial, certo? Ele respeita todas as religiões e não fará proselitismo para nenhuma religião. Ou seja, o Estado não vai favorecer nenhuma religião. Nem A nem B. Exatamente, é importante. Por isso que o serviço público, né, a gente que é servidor, a gente serve qualquer pessoa brasileira, seja ela cristã, seja ela Ateia, agnóstica, alto, baixo, gordo, magro, não importa, né? A gente tem esse compromisso, porque o Estado é likes, é um Estado likes. E mais adiante nós temos aqui, certo? Mais adiante, olha a imagem da intolerância religiosa, mostrar a vocês a mulher sendo discriminada por ela ser islâmica. Eu tá usando o hijab, né? Que é esse véu. O véu, exatamente. E eu trago aqui para finalizar, nós temos aqui, pronto, os documentos legais, que são bons. Eu tenho o quê? O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Trânsito, não ultrapassar o sinal vermelho, certo? E tem o Código de Defesa do Consumidor. Todos eles emanam de onde, professora? Da Constituição. Da Constituição. E foi isso que nós procuramos buscar um pouco aqui hoje, essa discussão do texto legal, da Constituição Federal, Constituição que é cidadã, né, professora? Exatamente, porque a gente está falando de jovens e cidadania, então tudo a ver, trazer a Constituição e alguns aspectos, né, que a gente acha que é importante para vocês estarem bem ligados aí. E lembrar que vocês terão que tirar os documentos, né, tem, claro que o registro de nascimento, a identidade,
identidade, o CPF, o título de eleitor, Exatamente. certo? Lembrar que cidadão também é aquele que pode o quê? Reger não, como é que eu posso? Decidir os rumos do seu país, ele pode votar, não é isso, professor? Afinal de contas, democracia é governo do povo. Para o povo e com o povo, respeitando as minorias. É a maioria que respeita as minorias. Falei certo, professora? Com certeza, em breve a gente espera a paridade, para não ter nem maioria nem minoria. Tá todo mundo muito bem representado aí na política. Então, um forte abraço, professor Robson, professora Tainá. E lembrar que projeto de vida é fundamental. Cheiro, gente!